Pastores, seminaristas e membros da congregação de todo o mundo que estão participando do seminário intitulado Apocalipse que eu vi e ouvi, prazer em conhecê-los. Eu sou o moderador Min Tae-un. Desde o ano passado, Shincheonji Igreja de Jesus tem realizado vários seminários online para testemunhar de forma clara e lógica ao mundo inteiro sobre o conteúdo geral do Antigo e do Novo Testamento e os segredos do livro do Apocalipse. À medida que este testemunho único do Apocalipse é pregado em detalhes, as igrejas ao redor do mundo têm desejado diligentemente se conectar com Shincheonji Igreja de Jesus. Mesmo agora, pessoas de várias partes das sociedades ao redor do mundo têm mostrado interesse e entusiasmo sem fim por Shincheonji Igreja de Jesus. Além disso, Shincheonji Igreja de Jesus vem crescendo continuamente a cada ano, juntamente com as cerimônias de graduação do Centro Missionário Cristão de Sião, pois também testemunha a palavra através de seus seminários. Além disso, os membros de Shincheonji que receberam a graça do sangue de Jesus têm servido e demonstrado amor ao próximo por meio de várias atividades, como doar sangue para salvar muitas vidas. No seminário de hoje, ouviremos o testemunho que nós, crentes de hoje, que estamos vivendo no tempo do cumprimento do Apocalipse, devemos conhecer. Em particular, ouviremos o testemunho do presidente Lee Man-hee de Shincheonji Igreja de Jesus a respeito de todo o livro do Apocalipse, como ele pessoalmente o viu e ouviu, como pastor de Jesus, que fala em seu nome. Agora, vamos primeiro fazer uma oração antes de começarmos o seminário. Santo Deus Pai, que é a fonte da vida e das bênçãos, agradecemos sinceramente por nos permitir o seminário Apocalipse que eu vi e ouvi, através do pastor prometido Man-hee Lee, que é o pastor prometido, que pessoalmente viu e ouviu a realidade do livro do Apocalipse. O Senhor já deu a inúmeros pastores e crentes grande percepção e graça através dos últimos seminários online de Shincheonji, dentro e fora da Coreia. Acreditamos que é a prova de que Deus, Jesus e o Espírito da Verdade estão com as 12 tribos e o pastor prometido de Shincheonji. Por favor, faça deste um tempo precioso para que muitos crentes, cuja esperança está no céu, sejam despertados e tenham percepção através do seminário de hoje. Por favor, abra o coração de todos os que ouvem para que tenham um tempo abençoado para receber a preciosa semente da Tua Palavra como um bom solo. Acreditamos que o Senhor está conosco e conduzirá o seminário durante todo o tempo. E oramos tudo isso em nome de Jesus, que morreu por nossos pecados. Amém. Embora o livro de Apocalipse tenha sido registrado há cerca de 2000 anos, ninguém poderia conhecer a verdadeira realidade do livro de Apocalipse. É apenas em Shincheonji que as profecias e o cumprimento do Apocalipse, que ninguém poderia conhecer ou testemunhar em todo o mundo, estão sendo testemunhados sem nada adicionado ou subtraído. Isso porque o presidente Lee Man-hee, o pastor escolhido por Jesus e que fala em nome de Jesus, está aqui. O presidente Lee, que estará testificando a palavra hoje, pessoalmente recebeu e comeu o livro aberto da Revelação em Apocalipse 10 e viu e ouviu todas as profecias de Apocalipse capítulo 1 a 22 no local do cumprimento. Não apenas isso, mas ele tem dado a conhecer o único cumprimento do Apocalipse para o mundo inteiro através desses seminários online, pois ele foi ordenado a dar seu testemunho do que viu e ouviu às igrejas. A mensagem de hoje não é um testemunho de um indivíduo, mas é o testemunho do céu que Deus e Jesus mandaram dar, e é a vontade de Deus registrada na Bíblia.
Ao ouvir a palavra hoje, espero que você tenha um tempo precioso para receber esperança, prestando atenção à palavra de Deus e Jesus, e tendo-a em seus corações com fé. Agora, vamos dar as boas-vindas ao presidente Lee Man-hee. Por favor, dê-lhes uma grande salva de palmas. Saudações, pastores. Eu sou Lee Man-hee de Shincheonji. A razão pela qual estou diante de vocês hoje é para lhes falar sobre o livro do Apocalipse que eu vi. Eu gostaria de lhe contar exatamente o que vi, embora eu não possa lhe contar o conteúdo de todo o livro do Apocalipse em pouco tempo. Antes de começar a palavra, o livro de Apocalipse que estamos vendo hoje é o que João viu em visão e registrou há muito tempo atrás. Ele não viu a realidade nem registrou essa realidade, mas viu e ouviu em visão e registrou. No entanto, estou falando do que vi, que é a realidade da visão que foi registrada por João. É muito diferente, certo? Quando você lê o livro do Apocalipse, muitas vezes surgem a expressão, as palavras dessa profecia. Afinal, é uma profecia. No entanto, o que estou falando não é uma profecia. A profecia se tornou carne e apareceu como uma realidade, e é disso que estou falando. Muitos pastores têm muita experiência e também estudaram teologia, então vocês entenderão bem. No entanto, nunca estudei teologia nem frequentei a igreja. Então, eu não sei nada além do que eu vi e ouvi. Espero que os pastores possam entender isso. Eu era apenas um fazendeiro pobre vivendo e cultivando no campo. Construí uma casa em uma fazenda e meu pai e eu comíamos lá e trabalhávamos o tempo todo. Então, depois que fui dispensado do serviço militar, eu estava na casa da fazenda e me lembrei de ter orado com meu avô há muito tempo atrás. Além disso, eu tinha visto mortes horríveis na linha de frente da guerra. Então eu estava tão agradecido por sobreviver e orava diante de Deus do céu todas as manhãs e noites. Nunca fui evangelizado. Eu apenas orava ao Deus do céu. No entanto, algo estranho aconteceu. Em uma noite, uma estrela muito brilhante veio até mim. Era uma estrela tão grande e brilhante que era difícil de olhar. Então, entrei em pânico e corri para o quarto sem saber o que fazer. Meu pai estava dormindo e eu acordei e disse: Pai, uma estrela chegou, uma estrela chegou. Porque eu estava tão assustado, ele se levantou e saiu para olhar. Quando meu pai olhou para a estrela, ele quase se jogou no chão, dizendo: essa estrela é grande, é brilhante. E depois de respirar, ele disse: antigamente, quando uma pessoa importante aparecia, uma estrela grande aparecia. Então parece que uma pessoa importante também iria aparecer na Coreia. Foi o que ele disse. A estrela apareceu por mim por 3 noites quando eu orava. No final, sob a orientação daquela estrela,
Subi a montanha e fiz uma promessa diante de Deus com meu sangue. Era uma promessa de crer em Deus e fazer a obra de Deus. Depois disso, para onde eu fui? Para o local do encontro chamado Sete Anjos, em Gwacheon, Gyeonggi-do. Vocês podem saber isso também porque essas pessoas daquela época ainda estão vivas hoje. Por isso, eu disse que só conto o que vi e ouvi. Mas que tipo de pessoas eles eram? Eu não sei sobre o passado deles. Além disso, não sei o que essas pessoas estavam pensando. Mas as 7 pessoas cortaram seus pulsos e usaram seu sangue para fazer um juramento diante de Deus. Foi profundo. E como também fiz uma promessa diante de Deus com sangue, comecei a trabalhar lá como construtor. Então, eu estava trabalhando como construtor, mas no meio disso voltei para o campo por alguns motivos. E então comecei a trabalhar lá para um movimento de modernização na Coreia chamada Nova Aldeia por 7 anos. Depois de trabalhar por 7 anos, voltando da ilha de Jeju, eu realmente vi Jesus descendo do céu. A sua presença foi tão poderosa como se uma montanha estivesse sendo despedaçada. Então eu caí de bruços como se estivesse morto. Então ele veio a mim, me colocou de pé e falou comigo. Depois disso, voltei para Gwacheon. Estou tentando lhes dizer as coisas que vi e ouvi. Não tive experiência de fé, nem fui evangelizado por alguém. Eu não era crente. Não frequentava nenhuma igreja. Não conhecia nada além do que eu vi e ouvi. É por isso que acho que pode haver algumas coisas que os pastores se sintam desconfortáveis em ouvir. Mas eu agradeceria se vocês pudessem entender e ouvir, porque estou falando das coisas que aconteceram. Então, naquele lugar em Gwacheon, havia 7 pessoas que eram chamadas de 7 anjos. Todos eles cortaram seus pulsos e com o sangue fizeram um juramento diante de Deus. Como eu disse, eu trabalhava lá como construtor e achava que eles estavam numa situação parecida. No entanto, o tempo passou. Depois disso, no momento em que eu já não estava mais lá, o chefe da igreja trouxe uma certa pessoa. Essa pessoa entrou e naquele lugar havia muitos evangelistas e também muitas pessoas que trabalhavam lá por muito tempo, com muito esforço. No entanto, quando ele foi trazido, ele foi encarregado de todo o trabalho da igreja. E a pessoa que originalmente era o chefe da igreja saiu para estudar em um seminário na América. Naquela época, eu não vi no exato momento em que a pessoa estava chegando, porque eu estava no campo. Porque naquela época eu estava trabalhando na Nova Aldeia, o movimento de modernização. Se você conectar tudo junto com a época, entenderá o que eu estou dizendo está correto. Então, o tempo passou. Depois que essa pessoa, que era o líder da igreja, partiu para a América, e uma nova pessoa foi trazida e nomeada como líder, se criou uma atmosfera no tabernáculo que não tinha como essa igreja ser boa. Havia muitos problemas uns com os outros. E as pessoas desconfiavam uma das outras.
No entanto, por causa disso, a pessoa que originalmente estava no comando foi chamada de volta à Coreia. Mas o que aconteceu foi que todas as pessoas anteriores que tinham funções foram dispensadas. Por quê? Porque aquela pessoa que foi designada pediu para que isso fosse feito, dizendo que deveria acontecer. Depois de ouvir isso, a pessoa que originalmente estava encarregada do tabernáculo fez isso e partiu para a América. Naquela época, havia cerca de 7.000 pessoas neste tabernáculo e havia cerca de 80 igrejas filiais em todo o país. Esta era a situação quando todas essas coisas aconteceram. Se passaram algum tempo depois que isso aconteceu. Eu estava trabalhando no movimento Nova Aldeia, no interior, e então reencontrei Jesus, que veio do Nordeste. Era em frente ao meu bairro. Jesus veio e parecia que as montanhas estavam se partindo por causa da sua presença. Depois de ouvir suas palavras, voltei para Hwacheon. Em Hwacheon, eu não tinha casa, dinheiro, comida, nem lugar para dormir. E passei por muitas dificuldades e obstáculos de várias maneiras. Ainda me lembro da música que cantei naquela época. Infelizmente, meu Senhor morreu, mas gotas de lágrimas nunca poderão pagar a dívida que devo. Aqui, Senhor, eu me entrego. Eu cantava esse hino todos os dias, enquanto colhia folhas verdes nas montanhas. Comia aquelas verduras silvestres como alimento, pensando em meu coração que testemunharei o que vi e ouvi. Esta foi minha motivação para levar uma vida de fé e estou compartilhando com vocês o início dessa vida de fé. Depois disso, mudou o presidente da Coreia e a lei também. E o que aconteceu depois? O templo, tabernáculo, o lugar prometido pelo sangue das 7 pessoas do povo de Deus, fechou. Assim como Jesus disse no passado, que os profetas e as profecias foram proclamadas até João Batista, as profecias e os profetas de Jesus foram até os 7 mensageiros e os 7 anjos que foram designados. Depois disso, tudo acabou e foi absorvido por uma igreja tradicional. Eles não existem hoje. Nada disso. Tudo passou. Este foi o resultado da promessa que foi feita com sangue diante de Deus. Foi o que aconteceu. Então, o trabalho dos 7 mensageiros, os 7 anjos, acabou lá. Começando a partir daí o trabalho exaustivo, depois que voltei para Hwacheon, que me trouxe lágrimas aos olhos. Falei exatamente o que tinha visto e ouvido. Ninguém gostou de ouvir o que eu disse. Então, eles fizeram o possível para me matar. Sobre o Centro Educacional de Administração, talvez alguns de vocês possam ter ouvido falar dele. Essas pessoas fizeram essas coisas. Fugi para Monte Kerion por causa do que aconteceu. Mesmo assim, minha fé em Deus não podia ser influenciada apenas por causa do que as outras pessoas fariam comigo. Foi assim que houve um embate, porque eles disseram coisas erradas e é por isso que eu não tive escolha, a não ser falar sobre suas ações erradas. Eu estava falando de acordo com a Bíblia. As coisas ficaram um pouco melhores. Então, o que eu fiz em seguida? Realizei seminários por todo o país.
Começando em uma sala, ficando em uma montanha, trabalhando, então abri seminários por todo o país. Busan, Daegu, Gwangju e Daejeon, percorri grandes cidades como essas e fiz seminários. Após a abertura desses seminários, houve um rápido reavivamento. Então, as 12 tribos foram estabelecidas, criadas exatamente de acordo com a Bíblia. Antes desse reavivamento, as 12 tribos descritas na Bíblia ainda não haviam sido estabelecidas. Através das pessoas que vieram para os seminários e ouviram essa palavra, de acordo com onde eles estão, seja em Busan ou em Gwangju, as 12 tribos foram feitas assim. Nem sempre podemos nos reunir em um só lugar e oferecer cultos juntos, não é mesmo? É por isso que as 12 tribos foram criadas em cada região, e são as 12 tribos de Shincheonji agora. Todas essas são as pessoas que entregaram suas vidas a Deus e fizeram um juramento com sangue também, todos juntos, como um. Foi assim que o avivamento começou. Foi um crescimento muito rápido. Então, o que aconteceria? Lamento ver todos os pastores dessas igrejas. Posso dizer que sinto muito, mas não disse nada além da Bíblia. Se houver um erro nas palavras da Bíblia que eu testemunhei e por isso foi apontado, eu o corrigirei imediatamente, se houver algo errado. No entanto, nunca fui criticado pelo que disse sobre a Bíblia. Como resultado, muitas pessoas se reuniram e foi assim que as 12 tribos se formaram. Muito fácil e rápido. Foi assim que eles se reuniram. Tudo foi seguido de acordo com o caminho estabelecido pela Bíblia. É porque foi feito exatamente o que a Bíblia diz para fazer. Então, o que foi feito? Primeiro, visto que Jesus semeou a semente de Deus antes de partir, foi o trabalho de encontrar aqueles que nasceram da semente de Deus. Encontrar aqueles que são nascidos da semente de Deus. O que vem depois, as pessoas que foram encontradas não vão ficar sentadas lá sem fazer nada, mas precisam ser seladas. O que significa que o trabalho de selamento deve começar? O trabalho de selar é a palavra gravada em seus corações, a nova aliança. Este é o trabalho que está sendo feito. Assim, através do povo selado, as 12 tribos foram estabelecidas. Cada tribo com 12.000 que são selados. Aqueles que inscreveram esta palavra de Apocalipse em seus corações. Através dessas pessoas, 12.000 cada, 144.000 foram criados. Pastores, quando se trata de nosso povo de Shincheonji, há muitas palavras nessa sociedade dizendo que somos seita e somos ruins, com isso bem. No entanto, com base na Bíblia, qualquer pastor ou doutor no mundo deve fazer um teste com nosso membro da congregação de Shincheonji. Claro, eu vou dizer isso. O membro de Shincheonji vai ganhar. Deus é a palavra no princípio. E que Jesus também é a palavra no princípio, certo? Então, o que significa nascer de novo diante de Deus? É nascer de novo com a semente de Deus. O que era a semente de Deus vista na Bíblia não era a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Os nascidos da palavra de Deus, como Deus, são as palavras de Deus. Desta forma, nascer da semente de Deus e então a obra de selamento. Como resultado, havia tantos que a organização foi organizada em 12 tribos. As 12 tribos. Se a Bíblia diz para você colher, então a colheita deve ser feita, certo? Se a Bíblia diz para você selar aqueles que são colhidos, eles precisam ser selados, certo?
Sim, após o selamento, não é confirmado se as pessoas realmente sabem o que foi ensinado ou não através de um teste. Este é o teste que verifica se eles estão selados. Desta forma, eles dominam este livro de Apocalipse e assim é certo que essas pessoas são aquelas que são seladas pela palavra, correto? A palavra é Deus. Podemos ver que aqueles que estão selados foram criados. O número continuou aumentando. Uma tribo, duas tribos e depois 12 tribos, com 12.000 em cada. Cresceu assim. Foi assim que chegou a este tempo hoje. Como é? Essa mensagem não está sendo pregada até o exterior agora? Sim, mesmo para outros países. Estamos proclamando o Evangelho de Deus, junto com a obra da paz. Se os pastores aqui trocassem de posição comigo, e se pensarmos nisso, acho que eu seria como vocês. E os pastores estariam na mesma posição que eu agora. O que pode ser feito? Os membros da congregação estão correndo como água e se reunindo. Vocês irão bater nessas pessoas como uma vara e expulsá-los? Eles se reuniram e vieram para ouvir a palavra. Então, o que vocês fariam? Pense nisso. Então, sinto muito se alguns pastores não gostam de ouvir isso, mas qual é a esperança dos pastores e dos membros de suas congregações? Não é ir para o reino dos céus e ganhar a vida eterna? Se você quer ir para o céu e ter a vida eterna, não pode entrar se adicionar ou subtrair essas palavras. Se você olhar para as palavras registradas em Apocalipse 22, versículos 18 e 19, é dito que se você adicionar ou subtrair dessas palavras, você não poderá entrar no reino dos céus. Vocês, pastores, ensinam que podem ir para o céu mesmo adicionando ou subtraindo? Responda, por favor. Além disso, não há nenhum membro da sua congregação que tenha adicionado ou subtraído. O que eu sei é que até vocês, pastores, adicionam ou subtraem. Eu ouvi sobre isso. Estou errado? Se é dito que você não pode ir para o céu se adicionar ou subtrair, que você tem para afirmar que vai para o céu? No entanto, há muitos membros da congregação, a família de Shincheonji. Pastores, por favor, venham fazer o teste. Por favor, faça um teste sobre o livro de Apocalipse. Verifique se eles realmente podem dar uma resposta ou não, e se adicionaram ou subtraíram. Pastores, o que foi que eu disse? Eu disse que era um fazendeiro pobre no campo e não frequentava a igreja, nunca fui evangelizado. Não aprendi com pastores ou com seminários. Só falo o que vi e ouvi. E isso é tudo o que está lá, não é? Apenas o que eu vi e ouvi foi dito até agora. Hoje eu vim falar sobre o início deste livro de Apocalipse. No entanto, eu não estava lá antes que os 7 mensageiros fossem escolhidos por Jesus em Apocalipse. Quando cheguei, os 7 mensageiros já haviam sido designados por Jesus em Kwachan. Conheço seus nomes espirituais e também conheço seus nomes e seus rostos. Eu conheço tudo isso. É verdade. E até enviei as cartas para eles, exortando-os a se arrependerem. Por quê? Porque Jesus me mandou enviar para eles. Por isso, enviei. O que mais posso testemunhar? Pastores, Jesus já designou 7 mensageiros, mas em relação a esses 7 mensageiros designados, Jesus me disse que isso era um mistério. Um mistério. Sim, se é um mistério, então é um mistério. Não posso perguntar por que é um mistério.
Jesus os designou. Mas porque eles pecaram, Jesus me disse para enviar uma carta exortando-os a se arrependerem. Por isso, enviei a carta. As coisas começaram a partir daqui. Depois de enviar a carta dos céus, me disseram para subir. Então subi. E aí, o que eu vi? Eu vi o trono de Deus, o trono no céu. Então, eu vi o trono do céu e eu vi todas as atividades daqueles no trono movendo-se e correndo. Também ouvi dizer que o trono do céu desceria aqui na terra. Isso é o que eu vi e ouvi quando subi para o céu. Foi depois que enviei a carta aos 7 mensageiros, exortando-os a se arrependerem que subi ao céu. Então, eu pude ver todas as coisas no céu. Depois disso, não foi apenas o trono do céu que eu vi quando subi ao céu. Eu vi o que estava acontecendo lá em cima. Vi o trono do céu como visto em Apocalipse capítulo 4. E em Apocalipse capítulo 5, na mão direita de Deus, havia um livro selado com 7 selos. No entanto, não havia ninguém que soubesse nada sobre esse livro. Mas Jesus pega este livro e sai. Ele sai e em Apocalipse capítulo 6, ele começa a abrir os selos. E os 7 selos são todos abertos em Apocalipse 8. Um evento ocorre toda vez que um selo é aberto. É por isso que há um evento que acontece toda vez que um selo é aberto, mas não há ninguém no mundo que tenha visto esses eventos, exceto apenas uma pessoa. Por favor, diga-me se há mais. No entanto, embora eu tenha visto esses eventos e tenham sido eventos tremendos, quando as pessoas pensam em um sentido físico, elas podem não ser capazes de entender ou mesmo sentir nada. Por quê? No capítulo 6 de Apocalipse, o sol, a lua, as estrelas escurecem e caem. Se pensarmos de forma geral sobre isso, se o sol, a lua, as estrelas escurecem e tudo mais, não restará nada no mundo. Não é assim do ponto de vista científico. No entanto, já foi explicado que o sol, a lua e as estrelas que aparecem neste capítulo 6 significam. Assim, uma era acaba. Quando Jesus veio na primeira vinda, a era anterior foi finalizada. E assim, quando Jesus voltar na segunda vinda, todas as profecias até a segunda vinda também devem chegar ao fim. Todos os profetas devem chegar ao fim também. Tudo deve chegar ao fim. Tudo no céu e na terra chegará ao fim. Todas essas coisas foram vistas e tudo acabou. Somente depois que essas coisas acontecem, a nova obra de Apocalipse 7 poderia começar. A nova colheita e selamento, e na medida que estão seladas, um novo trabalho começa com a recriação. Pastores, depois de ouvir tudo isso, você não entenderá se pensar literalmente. Eu também era assim. É por isso que esta verdade não deve ser pensada apenas literalmente ou fisicamente, mas também temos que pensá-la em um aspecto espiritual. Hoje estou falando na frente de vocês, pastores, porque sou eu que vi tudo isso e se ficar de boca fechada, não estou fazendo o que Deus deseja. Então, é por isso que estou dizendo a vocês, pastores, hoje. Assim, as primeiras pessoas que Jesus designou foram os 7 mensageiros em Guachan.
que também foram chamadas de 7 anjos. Eles foram nomeados, mas ali entrou o pastor do demônio, chamado Nicolaítas, e os 7 mensageiros designados por Jesus e o pastor do diabo pecaram e cometeram adultério espiritual. Eles receberam os ensinamentos dos ídolos e comeram a comida sacrificada aos ídolos. Por causa disso, me disseram para enviar as cartas e as enviei. Se houver alguém que tenha enviado uma carta para este lugar, por favor, se apresente. Eu vou fazer essas perguntas. Quando você enviou a carta, então deve haver alguém que recebeu sua carta. Então, para quem você enviou a carta? Você sabe os nomes deles? Você conhece os rostos? Eu conheço todos eles. Quem recebeu as cartas também me conhece. Com base nessa ordem, depois que escrevi as cartas, foi-me dito para subir ao céu no capítulo 4, então vi e ouvi tudo. Isso não é história geral ou palavras de outra pessoa, mas o que realmente apareceu como uma realidade que foi vista e testemunhada. E esse testemunho é verdadeiro. Pastores, tenho certeza que vocês leram Apocalipse 22, versículo 16. Depois de ver tudo cumprido em Apocalipse 22, Jesus o enviou às igrejas para testemunhar o que tinha visto e ouvido. Pastores, se a pessoa que viu e ouviu tudo for à igreja e testemunhar, você a aceitará? Ou você vai expulsá-lo, chamando-o de seita? Isso é algo que os pastores devem pensar. Se o que essa pessoa ouviu e viu não concordar com o livro do Apocalipse, será uma farsa. E se concordar, será verdade. Essa é a questão. Pastores, quando você vê Apocalipse capítulo 13, há uma besta com 7 cabeças e 10 chifres que sobe do mar. Pastores, você já viu isso? Quem é a besta com 7 cabeças e 10 chifres? Há muito tempo atrás, os falsos pastores diziam que esta era a União Soviética ou era a América e diziam muitas coisas estranhas. A obra de Deus não é a política do mundo, não é. Eu sei disso porque eu vi tudo, eu vi. E até vi essas pessoas brigando entre si pelos títulos. Mas depois, o povo do tabernáculo e os pastores que entraram vindo do mar, que é o mundo, lutaram entre si. Quem ganhou e quem perdeu? O povo do tabernáculo perdeu. Aqueles que venceram com todo o poder e autoridade. Eles ganharam. No entanto, havia um tabernáculo que estava causando divisão. Ele é aquele chamado a besta que subiu da terra. Ele deu autoridade a essas pessoas e trabalhou como um espião. Ele é esta besta em Apocalipse 17 que tem 7 cabeças e 10 chifres. Esta pessoa veio do tabernáculo, mas estava do lado do diabo para fazer todos os tipos de coisas. Assim como Salomão nos velhos tempos. Salomão era um rei, e ele era o governante de um reino. Mas por que ele traiu? Toda a nação acabou traindo, certo? Foi assim que esta igreja do tabernáculo em Apocalipse 13 recebeu a marca da besta e até adorou a besta. Este é o conteúdo. Eu estava lá no dia em que adoraram a besta. Eu estava lá e vi. Após o culto, eles colocaram 17 pessoas que nunca haviam frequentado o seminário na frente e os ordenaram como pastores. Eles ungiram as 17 pessoas como pastores de uma só vez. Estas 7 cabeças e 10 chifres fizeram isso. Eu vi tudo. Eu vi seus rostos também. Eles ainda estão vivos, eles estão. Então,
quando alguma coisa acontecer, ou quando houver uma guerra na linha da frente, apenas aqueles que lutaram na guerra saberão bem porque viram e ouviram. Da mesma forma, para este livro do Apocalipse também, o início e o fim do cumprimento deste Apocalipse, e quem lutou contra quem e como, não deveríamos saber disso? Sim, nós deveríamos. Portanto, não eram os 7 que foram nomeados pela primeira vez que eram necessários, nem significavam tudo. No entanto, o que o céu precisava era lutar contra eles e vencer. É vencer lutando com os punhos? É com as palavras do testemunho que eles deveriam lutar e vencer. Eles deveriam lutar com o sangue de Jesus e as palavras de testemunho e vencer. Não é dito que agora veio a salvação e o poder e o reino de Deus desde o momento em que o vencedor apareceu? Sim. É revelado em Apocalipse capítulo 12 que aqueles que invadiram este tabernáculo são o grupo do dragão. Seja a igreja grande ou pequena, isso é terrível. Esse conteúdo está entrelaçado dos capítulos 1 do Apocalipse ao capítulo 22. Aquele que viu todos esses conteúdos, um por um, pode testemunhar isso em relação a este evento. Também sabemos que quem fez o trabalho de espião em Apocalipse 13 e foi essa pessoa 666. Ele foi um traidor como Salomão. Então, somente quando você souber de todas essas coisas, será capaz de vencer a guerra e entender por que teve que lutar na guerra. Não apenas isso, mas o que Deus quer criar neste livro de Apocalipse é algo para se pensar. Quando Jesus veio na primeira vinda, ele semeou a semente de Deus e partiu. O diabo também semeou suas sementes e foi embora. Então, o que dizer da segunda vinda de Jesus? Os nascidos da semente de Deus são colhidos. Estou falando de Mateus capítulo 13. E os nascidos da semente do diabo foram deixados no campo, e somente os nascidos da semente de Deus foram trazidos. O que aconteceu depois de trazê-los? Eles foram selados. E após o selamento, as 12 tribos foram criadas. É assim que o novo reino de Deus, novas pessoas são criadas. Não importa o quanto o livro do Apocalipse seja sobre guerra, de que adiantaria se tudo fosse varrido do campo da batalha? No entanto, neste livro de Apocalipse, Deus encontra as sementes semeadas na primeira vinda, as cria e as sela. Então, ele cria as 12 tribos do novo reino de Deus. Este era o propósito. Portanto, aqueles que amaldiçoam ao ver a criação das 12 tribos que foram colhidas e seladas, os que amaldiçoam pertencem ao diabo. Você tem que confirmar com a Bíblia, certo? Por que eles fazem aquilo? Por que eles devem fazer isso? Você não deveria saber? Pastores, mesmo nesse momento, vamos nascer de novo em Deus. E vamos fazer de acordo com a vontade de Deus. Você precisa saber o que não conhece. Agora, o que precisamos saber é que este livro de Apocalipse é a última obra de Deus. Se o livro de Apocalipse vai bem ou vai mal, se o livro de Apocalipse está completo, então é o fim da história. Quando uma era chega ao fim, e somente aqueles que foram recriados, colhidos, selados e criados nas 12 tribos podem viver eternamente, tornando-se um com Deus e o reino dos céus e viver para sempre. Fora isso, eles não irão. Desde que a semente foi plantada,
Não há dois tipos de semente crescendo no mesmo campo? Destes, apenas os nascidos da semente de Deus são tirados, e aqueles que ainda não foram colhidos são porque não são nascidos da semente de Deus. A quem mais você culpa? Assim, aqueles que nascem da semente de Deus são colhidos e vão para o céu, e aqueles que não são colhidos nasceram da semente do diabo e vão para o lago do fogo. E isso é exatamente o que está registrado na Bíblia, não é? Pastores, se você conhece esse fato, pense primeiro em você e nos membros da sua congregação. Pense em sua igreja primeiro e compare essas palavras. Eu realmente queria fazer isso. Eu realmente queria dizer isso. Então, se você realmente é a família de Deus, que acredita em Deus e acredita na promessa de Deus, então vamos todos nos tornar um. Não carrego a fé da minha vida por poder, dinheiro ou coisas materiais, nem um pouco. Então, pastores, não deveríamos conversar e fazer algo de bom juntos? Eu sei que, se está certo na vontade de Deus, precisamos trabalhar de mãos dadas para alcançá-lo. Certifique-se de responder a isso, pastores. Eu queria ouvir essas palavras, por isso vim aqui hoje para falar com vocês. Mas eu sei não apenas as coisas sobre as quais falei hoje, mas também sei cada detalhe em Apocalipse. Conheço cada rosto e cada nome por um. Foi revelado e cumprido nesta terra hoje e foi feito para que possamos ver e crer e também para testificar. Então, pastores, não temos nos esforçado muito para irmos juntos para o céu? Vamos nos unir para que façamos bem e melhor diante de Deus. Nós deveríamos. Somos todos as mesmas pessoas. E todos temos o mesmo livro da Palavra de Deus, não é? Além disso, somos um em Deus e um em nossa nação, certo? Nós somos um. Nós somos um. Obrigado. Acredito que todos receberam grande compreensão e graça destas palavras. Vamos dar mais uma grande salva de palmas ao presidente que deu estas preciosas palavras de vida. Façamos uma oração de agradecimento ao nosso Deus, o Criador, que nos permitiu compreender o verdadeiro significado da Bíblia. Deus Pai, a quem somos gratos e agradecidos. Agradecemos por nos permitir este precioso tempo para receber as valiosas palavras do cumprimento do Apocalipse para o mundo inteiro. Sabemos que o testemunho que recebemos hoje é o Evangelho do céu que todo crente, vivendo nestes últimos dias, deve ouvir, perceber e crer. Por favor, derrame seu amor para as almas que participaram do seminário e deixe que elas escrevam completamente as palavras que receberam em seus corações, percebam para que cumpram a esperança no céu. Todos os crentes ao redor do mundo são um em Ti e na palavra da verdade. Ajude-nos a nos tornarmos verdadeiramente um e a olhar para a mesma esperança ao levarmos juntos uma vida de fé. Guie-nos a nunca dividir, criticar ou perseguir uns aos outros, mas ajude-nos a perdoar e amar uns aos outros, como um, para cumprir seu propósito e vontade juntos. Agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus que nos deu a vida. Amém. Ouvimos os segredos de todo o livro do Apocalipse e as preciosas palavras de seu cumprimento, do presidente, que é a realidade do Apocalipse hoje. Como acabamos de ouvir, Shincheonji, Igreja de Jesus, que recebeu a palavra do céu e abriu o pergaminho, que dominou o Novo Testamento da Bíblia e foi criada exatamente de acordo com o livro do Apocalipse na Nova Aliança. Se você deseja aprender sobre o cumprimento das promessas com mais detalhes, você pode fazer os cursos introdutórios, intermediários e avançados do Centro Missionário Cristão de Sião, que é a parte educacional de Shincheonji, Igreja de Jesus, ou você pode assisti-los em nosso canal oficial do YouTube. Se você tiver mais perguntas
sobre a mensagem de hoje, Shincheonji, Igreja de Jesus, ou nosso ensinamento, por favor, entre em contato ligando para um dos números representativos das tribos mostrados na tela. Vamos orientá-lo gentilmente em detalhes. Agora, com a oração ensinada por Nosso Senhor, concluiremos o seminário de hoje, Apocalipse que eu vi e ouvi. Oremos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Muito obrigado por estar conosco hoje.